capítulo 2, versículos 6 e 7. Peço que à medida que você for encontrando, você possa se colocando de pé, por favor. Está aqui na tela para facilitar. Nós colocamos esses refletores por ocasião da cantata, mas vai ser removido. Até a cantata que vem a gente... Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu queria que você me ajudasse lendo comigo o versículo de número 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele é o tema da nossa palavra esta noite. Andai nele. Você pode falar para alguém perto de você: andai nele. Andai nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aproveitar neste momento que vamos orar para já ministrarmos a palavra. Vamos fazer uma oração. O presbítero vai precisar sair meio só ali daqui a pouquinho, mas pode ser que eu me emocione na pregação e eu dê tempo. A Megan, we're going to pray. We would like to pray for you. Okay? Would you come in here, please? Thaís, essa aqui. A Megan vai viajar, vai voltar nos Estados Unidos e a gente vai orar por ela agora, amém? Estenda a sua mão aqui para frente, vamos pedir a Deus que dê a ela uma viagem assim, tremenda da parte de Deus. A Thaís, bom Thaís. It was a great pleasure to have you here. God bless you. Deus abençoe primeiramente, foi um prazer ter você aqui. And this church, all people here love you. Todo mundo que vocês amam ela, vocês amam. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, agora, Senhor, também nesse encontro, também te agradecer, ó Pai, por Senhor, mais essa noite, ó Pai, Senhor, pela vida da Megan aqui no Brasil, ó Pai, ser com ela, Senhor, que possa guardá-la, Senhor, que possa protegê-la, Senhor, que possa ter plantado, Senhor, uma pequena, Senhor, planta na inspiração dela, Pai, Senhor, nessa vida, Pai, Senhor, que ela possa voltar, Senhor, outras vezes, qual é o desejo dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser com ela, Pai, Senhor, que possa guardá-la, Pai, cada caminhar dela naquele lugar, Pai, é o que eu te peço, já te agradeço, amém. Podemos acessar, por favor, irmãos. Deus dê a Megan um tempo glorioso. Levou uma excelente impressão no Brasil, da igreja, da família do Arne, com certeza. E glória a Deus por isso. Essa semana eu estive lendo o Evangelho de João, na verdade, a primeira carta de João. O apóstolo João, ele, um dos homens que andou com Jesus, ele escreveu cinco livros da Bíblia Sagrada. E não foi coincidência, não, que aqueles que mais se aproximam de Deus, mais eles têm de Deus, mais eles recebem de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem dele. A gente tem os 12 apóstolos que andaram com o Senhor, e cada um com uma particularidade. A gente tem os escritores da Bíblia Sagrada, mas não foi coincidência
que aquele homem, daquela grande multidão que andava com Jesus, no meio daquela multidão, Jesus tirou 12, somente 12, que andaram mais perto dele. No meio desses 12, havia 3 que estavam mais próximos de Jesus ainda, que eram quem? Quem lembra desses 3? Pedro, Tiago e João. Um outro coloca um barquinho de vez em quando também, mas o barquinho não faz parte, por causa do corinho, né? Todo mundo. Pedro, Tiago e João, eles caminhavam com Jesus mais perto do que aqueles 12. Mas desses 3 ainda, só um deles reclinava a cabeça no peito de Jesus. O nome dele era João. E esse João, e isso não nos admira, de ele ter escrito 5 livros da Bíblia Sagrada: o Evangelho segundo João, primeira carta, segunda carta, terceira carta de João à igreja, e o livro do Apocalipse, que são as revelações de Deus, as revelações das coisas futuras. Grande revelação veio da parte de Deus para esse evangelista chamado João. Então não é à toa, irmãos, não é à toa que aquele que mais próximo de Jesus andou foi aquele que teve as maiores revelações. A gente aprende aqui uma lição. A primeira lição é que não tem água aqui em cima. A segunda lição é que aquele que se aproxima de Jesus, quanto mais se aproxima de Jesus, mais a gente tem de Jesus. A primeira coisa que eu queria trazer é exatamente essa. Às vezes a gente vê pessoas reclamando que, poxa vida, Jesus não me responde, ou não me respondeu. Eu queria tanto ouvir a Deus como as pessoas dizem que ouve. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Irmãos, existe uma relação, existe alguma coisa que você precisa demonstrar para Deus, que você deseja a sua pessoa, a sua presença. A melhor coisa que tem é quando a gente consegue demonstrar para Deus que a gente está perto de Deus, não pelos presentes que Deus nos dá. A gente está perto de Deus por causa da pessoa dele. Por causa dele, não por causa da sua bênção. Não é somente a bênção do Senhor. Nós queremos também o Senhor da bênção. A gente sabe que às vezes o filho se aproxima da gente e é interessado. É um interesse, a gente sabe disso. E o pai e a mãe percebem logo quando há interesse, quando ele se aproxima. Mas mesmo assim o pai quer que o filho esteja perto, mesmo interessado. Mas é muito melhor quando a gente vê o filho, é tão gostoso ele se aproximar, chegar perto de você, e você vê que não há interesse, é só pelo afeto, é só por estar perto, é só para sentar no colo, é só para sentir o cheiro, é só para dar um beijo. É muito gostoso isso, irmãos. E Deus, que é Pai, é o nosso Pai, Ele também tem o mesmo sentimento. Ou seja, quando a gente se aproxima dele, a gente diz: Deus, eu não estou só interessado em tuas bênçãos, eu estou interessado na tua pessoa. Deus fez uma proposta tanto para Moisés, quando ele falou assim: Moisés, olha só, eu vou dar para você 3 coisas. Eu vou acabar com todo esse povo aí que você está criando. Eu vou mandar todo mundo para o inferno. E agora eu vou começar com você uma nova história. Eu vou dar para você, número 1, a cabeça dos seus inimigos. Eu vou dar para você, número 2, o meu anjo, ele vai andar do teu lado. E número 3, eu vou fazer você entrar na terra prometida. O que te parece? A resposta de Moisés: eu oro para que seja minha todos os dias. Ele diz, não está escrito assim, mas ele diz em outras palavras: Senhor, com devido respeito, para lá com o teu anjo, com devido respeito, essa terra pouco me importa. Senhor, com devido respeito, eu não quero a cabeça dos meus inimigos. Não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Eu quero a tua presença. Eu não quero a cabeça dos inimigos, eu não quero bênçãos. Eu quero o Senhor da bênção. Eu quero a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Só pode, por favor, me mostrar a tua glória. Uau! Eu penso que Deus, Ele deve ter. Deus não se surpreende, nada pega Deus de susto. Mas eu penso como homem, dizendo: puxa vida, se eu fosse Deus, eu ficaria impressionado com essa declaração. Ele não quer nada disso, Ele quer a minha glória. Então desejemos a glória de Deus, desejemos a pessoa dele, desejemos a Deus, não as suas bênçãos. Trocamos de ano agora, 2014, 2015. Que as bênçãos do Senhor
Senhor caia sobre você, que a prosperidade, a paz, irmãos, eu desejo este ano para você, que a glória de Deus desça na tua casa, na tua vida, que você seja mais crente em Jesus, conheça mais o teu Deus, ande mais perto dele. Irmãos, a bênção do Senhor, a Bíblia diz que ela é consequência de nós caminharmos com Ele. Diz que as bênçãos acompanharão. Deus já tinha dito isso em Deuteronômio lá atrás, mas Jesus confirma isso lá na frente, dizendo: estes sinais seguirão aos que crerem no meu nome, em meu nome farão proezas. Então não é a bênção dele, é ele, a pessoa dele, o relacionamento com a pessoa dele. E João me mostra isso. Eu sei que você deve estar estranhando, eu estou falando tanto de João, eu li em Colossenses, é isso? Mas eu vou chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque João, ele me traz 3 definições de Deus. João arriscou, eu penso que até por causa das razões que eu já falei, João arriscou dar 3 definições de Deus que a teologia não deu. A primeira definição que João dá de Deus está em 1 João capítulo 1, versículo 15. Se você tiver aí, coloca para a gente, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é? Está dando para ler aqui ou não? Amém? Luiz, está conseguindo ler? Então vamos lá. Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Primeira definição. Você vai lá na teologia, Deus é Espírito, imutável, onipresente, onisciente, blá 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 blá. E João ele fala assim: Deus é luz. Mas não é essa luz que a gente está vendo aqui. É a luz inacessível. Sem que se ele não demonstrar essa luz, ninguém consegue ter essa luz. Deus é luz, uma luz que não foi a luz que emanou dos astros, quando ele cria os astros, o sol, a lua, as estrelas. Não foi a luz cósmica que Deus criou. Deus criou uma luz cósmica. Antes dos planetas ele cria uma luz. Ele fala: haja luz, fiat lux, lá na Bíblia de Jerônimo, do latim. Haja luz, e houve luz, a energia cósmica que começou a vazar, a cruzar pela eternidade. Não, mas não é essa luz. Deus é luz. Essa luz que ele diz que é, Jesus depois vem e diz assim: eu sou a luz do mundo. É uma luz diferente das outras luzes. A essa mesma luz, os profetas do Antigo Testamento fazem referência dizendo: aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz, e aqueles que andavam pela escuridão da noite, a luz brilhou. Essa é a luz que eu estou falando, a luz de Cristo, a luz de Deus, aquela luz que não importa quantos demônios haja no lugar, quando a luz chega, ele joga para todos os lados, toda treva, toda confusão mental. Quando a luz de Deus entra na nossa mente, acende realmente a luz, a gente consegue enxergar as coisas. É aquela luz que o ambiente pode estar escuro, pode estar densas trevas, irmãos, densas trevas, você acende um fósforo, aquele ambiente fica todo iluminado. Imagine a luz de Deus quando chega, a lucidez, não somente a luz para a gente enxergar, mas a luz da lucidez quando chega à nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Precisamos dessa luz. Parece absurdo, mas Jesus ele fala assim: eu sou a luz do mundo, que andar em mim não andará em trevas. Aí Jesus mesmo depois ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Ele transfere isso para você, para mim, para a igreja, uma participação nisso. Vós sois a luz do mundo. Você tem noção de que você é a luz de Cristo onde quer que você esteja, onde quer que você vá? Não que nós tenhamos luz própria, mas somos apenas refletores da luz de Jesus. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser sal e luz, onde quer que nós estejamos.
Nós precisamos ser luz no trabalho, precisamos ser luz em casa. Aqui há um conflito, tem muita gente que gosta de ser luz na igreja. Você precisa ser luz dentro da tua casa, você precisa ser luz dentro do teu trabalho, na comunidade, no meio das pessoas. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser luz de Cristo. As pessoas, depois que chegam perto de você, começam a enxergar melhor as coisas. Sabe por quê? Clareia. Por quê? Porque a luz de Cristo está em você, está em mim, está em nós. E tem que ser assim. Se eu trabalho numa repartição e a repartição continua em trevas, irmãos, é porque eu não tenho luz. Se eu estou no meio da minha família e a família continua em trevas, é porque eu não tenho luz. Se onde eu estou eu continuo confuso, não muda nada, entra ano, sai ano, nada acontece de bom, de novo, não acresce nada, eu não acrescento em nada. Em que você acrescentou esse ano no teu trabalho? Que contribuição você deu este ano para a tua família? Que passo para frente você deu? Que degrau você subiu? As pessoas subiram perto de você. Deus é luz, nele não há trevas. Essa é a primeira definição que ele deu. A segunda definição que João dá de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. É o seu Evangelho, João de novo definindo. João 4, 24, que diz assim: Deus é, o que está escrito? Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Deus é Espírito. A segunda definição que ele dá é que Deus é Espírito. Deus não é como um de nós. Deus não é como um homem. A imagem e semelhança que Deus faz de nós lá no passado, lá em Gênesis, nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Temos muita semelhança com Deus, mas nós não somos deuses. Há uma teologia correndo, já não é de hoje, há 20 anos que se prega isso, uma teologia que se tomou conta do Brasil, dizendo que nós somos deuses. Se nós somos filhos de Deus, logo somos pequenos deuses. Nós não somos pequenos deuses, nós somos filhos de Deus. Deus só há um, nós somos criaturas de Deus e fomos feitos filhos de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. É uma outra dimensão. Nós estamos nos relacionando com Deus que é Espírito, que Ele a tudo entende, a tudo vê, a tudo transforma. Eu penso que é tempo de nós nos debruçarmos mais sobre essas características de Deus, porque Jesus veio mostrar para nós exatamente quem é Deus, veio demonstrar para nós esses atributos que pertencem a Deus. E sabe qual é o nosso erro, irmãos? É que nós conhecemos pouco ao Deus a quem servimos. Nós devemos procurar conhecer mais a Ele. E como que a gente conhece mais esse Deus? Conhecendo na sua palavra e conhecendo de andar com Ele. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E por vezes, por conta da nossa fragilidade, por conta da nossa pequenez, por conta da nossa humanidade, nós relativizamos a Deus. Isso tem um nome, antropomorfismo. É quando você imagina Deus igual a você, e a gente subestima Deus. Isso que Jesus falou, Ele falou para uma mulher que pouco conhecia a Deus, que estava num tanque pegando água, e Ele chega perto dela e pede um pouco d'água, estabelece um contato com ela e começa a travar um diálogo com ela. E ela fala: você é judeu, eu sou samaritano, como você pode pedir água para mim, eu sou samaritano? Os judeus não falavam com os samaritanos, ainda mais em público, ainda mais com uma mulher. E Jesus falou: mas se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu daria para você água, e a água que eu te desse formaria em você uma fonte que saltaria para a vida eterna. Ela falou: eu quero dessa água, então me dá dessa água, que eu quero beber dessa água. E ela falou: dou, claro que eu dou, chama o teu marido e vem cá. Quando ela para e fala assim: esse é o meu problema, eu não tenho marido.
E Jesus falou: você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem não é seu, você sabe. Ela para, cola as placas e fala: vejo que és profeta. Ele falou: sou profeta. E quando ela se depara, irmãos, diante de um profeta, que até então ela não sabia que era o Cristo, quando ela se depara com a palavra de Deus, quando ela é confrontada com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, ela aproveita. E eu amo essa mulher porque ela aproveita, esquece todo o seu passado e tira uma dúvida que estava consumindo a alma dela há muito tempo. Ela diz: me dá uma resposta, você que é profeta. Onde a gente deve adorar? Uns dizem que é no vale, outros dizem que é no monte. Me diga tu, como é que eu faço para adorar melhor? Oh meu Deus, se cada crente dessa casa saísse daqui hoje com essa preocupação, aleluia, como eu posso fazer para adorar melhor? Onde é? Se for no monte, eu vou subir o monte mais alto que for. Se for o vale, eu vou descer o mais profundo possível. Mas eu quero adorar melhor, eu quero ser um adorador melhor, eu quero ser um adorador melhor. E Jesus, neste momento, aproveitando isso, ele dá uma revelação, ele abre a cortina, ele abre a caixa preta de Deus e diz: mulher, Deus é Espírito, vocês não entendem nada do que estão adorando, vocês adoram o que não conhecem. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram em Espírito. Sabe para quem Jesus falou isso de novo? Para ninguém. Só essa mulher teve essa resposta. Por quê? Porque ela queria saber como fazer para adorar a Deus. Ela não estava preocupada em se relacionar com Deus, que pode abençoar, mas com a essência de Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito. Que relação, irmãos, a gente está estabelecendo com Deus hoje? Neste mundo equivocado, neste mundo de púlpitos vazios, púlpitos e programas e livros vazios de Deus, da essência de Deus, da pessoa de Deus, onde você barganha com Deus o tempo todo, onde eu sou cabeça, não sou cauda, eu estou em cima, nunca estou embaixo. Esse evangelho mentiroso, diabólico, satânico, que está sendo propagado em muitos púlpitos, com muita dó a gente tem que falar isso. Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Aliás, qual é o Deus que você serve? Será que é o mesmo da Bíblia? Você está lendo a Bíblia? No ano de 2014 você leu a Bíblia pelo menos uma vez. Você já começou a ler a Bíblia este ano? Que relação a gente está estabelecendo com Deus? E a gente quer teologizar, a gente quer discutir Deus. Afinal de contas, é muito relativo. Tudo é muito relativo. A gente relativiza as coisas de Deus. O absoluto, estávamos comentando hoje lá no carro, quando estava vindo aqui para a igreja, exatamente sobre isso. Um programa que eu estava assistindo agora à tarde, relativizando o porquê de Deus ter destruído Sodoma e Gomorra. O estudo, o chairman, o PhD lá da universidade lá dos Estados Unidos, ele estava dizendo: o que fez Deus destruir foi a falta de hospitalidade. Ou seja, o cara acha que tem todos os diplomas que a universidade oferece e pode simplesmente falar em nome de Deus. É muito difícil, irmãos, fazer inferências bíblicas. Quando a gente está diante de um texto sagrado, a gente precisa ter 2 coisas. Primeiro, a evidência do texto. E segundo, a inferência. Aqui abre margem para muita discussão. A evidência do texto é o que está escrito e ponto final. Agora, a inferência é aquilo que o homem extrai e começa a concluir, começa a devaneios a partir dali. Muitas coisas boas, mas muitos devaneios. Está ficando claro na palavra, explícito. Aquilo que já está explícito, a gente não precisa explicar muito. Já está colocado como texto. Mas por que hoje nós relativizamos a palavra de Deus? Porque não conhecemos a Deus. Eu conheço o Maurício 10 anos, sei lá, mais ou menos. Esse jovem bonitão que está aqui na frente. 10 anos que a gente caminha junto. Hoje, Maurício, eu posso dizer, quando alguém fala para mim alguma coisa, pode tomar como elogio se você quiser. Quando alguém me fala alguma coisa dele, eu falo assim: mas quem falou isso? Foi o Maurício. Eu falo: não, então deve ser verdade. Não deve ser verdade. Porque eu conheço, sei da integridade, sei da moral da índole dele. Da mesma forma é Deus. Sabe por que as pessoas relativizam a palavra de Deus? Porque não conhecem Deus. Conhecem
O homem está fazendo uma ideia de Deus. O homem está fazendo para si imagens de Deus. Mas a essência de Deus é isso que João está falando. Deus é Espírito. Primeira definição que João arrisca dar: Deus é luz. Segunda definição que ele dá: Deus é Espírito. Estou falando de coisas profundas que nem eu mesmo posso atinar. Só pelo Espírito é que eu entro nessa outra seara e começo a desvendar os mistérios profundos, inacessíveis, a caixa preta de Deus. É isso que eu quero para você em 2015. Que a gente saia da superficialidade. Pare de discutir Deus, comece a conhecê-lo. Pare de teologizar, paremos de teologizar. A gente é bom em teologia, né? Tem tantos postulados, né? Hoje em dia a gente conversa com alguém, ainda mais crentes, né? Dois crentes se encontram. Ah, você é crente também? Sou de bacana, que legal. Você é de que igreja? Eu sou da igreja, sei lá, X. Ah, da igreja X, você batiza por aspersão ou por imersão? Ah, a gente batiza por aspersão. Ah, sim, a gente batiza por imersão. Ah, tá. Ah, legal. Mas você lá na sua teologia, você é o quê? Você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Nossa, somos pré-tribulacionistas. Mas é pré-milenista, meso-milenista ou pós-milenista? Nós somos pré-milenista. Ah, mas é ultralapsoriano ou infralapsoriano? Nós somos supralapsoriano. Você está pensando o que, rapaz? E a gente vai teologizando, e cada vez mais superficial, e o mundo cada vez pior, e a igreja de Cristo ela tem que entrar e melhorar a sociedade. A sociedade está piorando, cheio de igreja, e cheio de teologias, e cheio de argumentos. Hoje temos até igrejas que defendem. Eu defendo a teologia que eu quiser. Com 3 versículos eu defendo a teologia que você quiser. Nada dessa mão, nada dessa, eu faço uma demonstração para você que agora, se você quiser. Defendo a maluquice que você quiser, com base bíblica. Mas isso não vale a pena. O meu negócio é com Deus, eu tenho que conhecer Deus. E quando, irmãos, eu passo a procurar Deus, a querer Deus, eu não tenho tempo para essas besteiras, para essas maluquices. Eu estou ocupado demais na presença dele, derramando a minha alma. Eu estou preocupado demais em conhecê-lo, em saber qual é a sua real vontade, e submeter na sua vontade. E quando isso acontecer, cada vez que eu conheço uma centelha, uma fagulha de Deus assim, eu peço a Deus que eu tenha a reação daqueles homens que viram fagulhas de Deus. E a reação foi sempre uma só. Os joelhos se desconjuntam, as mãos tremem. Deus mostrou a sua glória a Isaías. Ele disse: eu vou morrer, estou morrendo, estou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus, viram a Rei. O salmista disse: uma coisa só eu peço ao Senhor. A gente pede tanta coisa, né? Uma coisa só eu peço ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu quero bênção, as bênçãos virão, é consequência. Eu quero 2 coisas apenas, uma coisa só eu peço: que eu possa estar sempre perto dele. Para quê? Para conhecer, ver a formosura do Senhor. E qual é a reação de quem contempla a formosura do Senhor? Perplexidade. João, ele diz: e quando eu o vi, eu caí como morto. Irmãos, eu fico tentando imaginar. Eu gostaria um dia de imaginar isso. Como é que é isso? Cair como morto na presença de Deus, de tanta glória de Deus. E quando eu vi, eu caí como morto. Para contemplar a formosura e aprender no seu tempo. Vontade de ser melhor. Hoje, pessoas vão para diante de Deus ou diante de um culto. Sentem um monte de coisa. O que você sentiu? Eu senti uma coisa boa, aquela coisa evangélica, né? Antiga, de que você tem que sentir alguma coisa. Não é um jogo só de afetos, é um jogo de convicções. Não é o que você sente que está valendo, é o que você sabe de Deus, é o grau de conhecimento que você tem de Deus. Até as pessoas que nasceram e morreram sem nunca ter ouvido falar de Jesus, até essas pessoas serão julgadas por Deus pelo grau de conhecimento que vão ter de Deus. Qual conhecimento?
Deus sabe qual é o grau de conhecimento. É o que a gente sabe de Deus, irmãos. É o que a gente conhece de Deus. Não é o que a gente sente. Aquela coisa de sentir o coração de fazer. Eu não senti de fazer. Sabe o que eu senti de fazer? Eu não senti. Para com isso. Não tem que sentir. Tem que ter certeza. Tem que crer em Deus. Eu creio em Deus. Por isso eu falei. É um jogo de convicções. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a Deus. Antes eu conhecia e ouvi falar. Agora os meus olhos o veem. Um jogo de convicções. Mas a gente fica com essa conversa querendo sentir, não sentir, esperando sentir alguma coisa. Eu digo sempre, às vezes eu passo 30 minutos, 40 minutos orando. Isso é pueril, não significa muita coisa. Mas tudo que eu sinto é sono. Tudo que eu sinto é vontade de parar de orar. Mas eu sei que eu preciso orar. E mesmo com ter cruzado na cama, às vezes dormindo e orando, eu sei que Deus está levando em conta o meu esforço. E fala: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Às vezes eu leio um texto da Bíblia, às vezes eu me aproximo, desculpe a expressão, cachorramente me aproximo às vezes da Bíblia, a cata de um sermão. Estou catando um sermão para pregar, depois eu começo a me dar conta do que eu estou fazendo. Peraí, não é assim que se aproxima da palavra. Então as pessoas merecem respeito. Deus, eu quero uma palavra tua, do teu trono, do meu coração. Essa palavra tem que falar comigo antes de falar com aquelas pessoas. Deus, me muda, que eu não me aproxime da tua palavra com essa forma leviana, dessa forma pueril. Essa palavra é santa, ela que me põe de pé. Eu só estou de pé por causa dessa palavra, não sou por causa dos cânticos, não sou por causa dos livros que eu leio. Eu só estou de pé por causa da tua palavra, da tua graça, do teu Espírito Santo. Deus me perdoa. Aí, meu irmão, depois dessa corrida, você lê genealogia e se escolar. Deus me deu uma palavra uma vez na genealogia. A forma como eu me aproximo dessa palavra é saber que eu preciso dela para viver. Eu faço 3, 4, algumas pessoas fazem 5 refeições por dia. Qual refeição a gente faz espiritualmente? A gente passa o dia 2 sem a Bíblia no sentido de uma falta. Uma coisa errada. A terceira definição que João, por essa aproximação que nós falamos, ele dá de Deus, que não é uma definição teológica, está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, ele diz: você pode ler comigo? Vamos lá. Aquele que não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a terceira definição que João dá de Deus, nessas lindas definições que ele dá, é essa: Deus é amor. Deus é luz. Deus é Espírito. E Deus é amor. Sei que falar de amor hoje fica meio, quase que nonsense, meio fora de moda, né? Porque as pessoas falam de amor, mas quando a gente lê a palavra, quando a gente lê Efésios, quando a gente lê a primeira carta de João toda, essa semana eu sentei e li ela toda, eu fiquei deliciando ali. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê um amor diferente. A gente vê o real amor de Deus. E se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa entender que Deus também é amor. Deus é luz, Deus é Espírito e Deus é amor. São as 3 definições que a Bíblia dá de Deus. Só que a gente tem as definições que a gente tem de amor são as hollywoodianas, são as que a novela apresenta para a gente, ou o que o nosso próprio coração diz: estou amando, estou amando. Quando na verdade o amor, a gente quando começa a ver as características do verdadeiro amor, a gente não vai gostar muito.
um amor que não se irrita, que não suspeita mal, que não se importa com indecência, que não busca os seus próprios interesses, não é egoísta, tudo crê, tudo crê, o que você percebe, eu acredito, tudo crê, tudo espera, não há ciúmes. E a gente começa a ver as características do amor e fala: ei, será que eu amo mesmo? Será que é amor mesmo que eu tenho? Que esse é o amor. Ah, pastor, você tem que ver que na teologia tem o amor agapoco, o amor não sei o quê, as favas. O que a teologia está dizendo? Deus é amor. E se a gente quiser conhecer de amor, não é para a teologia que a gente tem que ir para a presença de Deus. Se debruçar, se derramar a alma diante dele e falar: Senhor, me ensina a amar. Não com palavras apenas, mas amar mesmo. Amar mais ao meu próximo. Quem foi à ceia esta manhã, impossível ter ouvido aquela mensagem sem sair transformado, sem sair incomodado, sem sair com raiva de si mesmo. A palavra que foi ministrada esta manhã na ceia. Impossível alguém ter entrado ali e ter saído. No mínimo você tem que sair com raiva, no mínimo. Você tem que sair irado, é o mínimo. Para ver o quanto a gente não faz nada para Deus. Deus é amor. E o lindo da palavra é que as definições são simples. Você quer conhecer a Deus? Deus é luz, Deus é Espírito, Deus é amor. E a essência do seu amor precisa estar em nós. Só que amor não é sentimento. Amor é mais fundo que sentimento. Só, e somente só, quando eu amo, eu consigo passar por cima de algumas coisas. Você sabe por que Jesus dá uma ordem estranha para a gente, dizendo assim: vocês precisam orar pelos vossos inimigos? Porque é impossível você orar por alguém sem se envolver com esse alguém. Pense agora numa pessoa que te perturba. Não perturbar pessoalmente, a imagem da pessoa te perturba. Pense em alguém agora que a festa está acontecendo, está tudo lindo, entrou aquela pessoa pela porta, a tua festa muda. Pensa naquela pessoa que, quando você ouve no telefone, pode ser o chefe, pode ser, sei lá, quem. Jesus fala assim: ore por ele, ore por ela. Sabe por que ele mandou orar? Porque é impossível a gente se envolver num ambiente de oração sem que o nosso coração seja mudado. E na realidade, o que está em jogo ali não é nem a oração, é a gente. Ou seja, irmãos, eu quero começar este ano dando essa definição de Deus, porque eu quero te dizer uma coisa: o conceito que você tem de Deus não muda Deus em nada, mas muda você. O conceito que eu tenho de Deus não muda Deus em nada. Eu posso ficar aqui filosofando horas sobre Deus, falando tudo que Nietzsche falou sobre Deus, que os filósofos falaram de Deus, que os teólogos assembleanos falaram de Deus, e começar aqui isso não muda Deus em nada. Agora, conhecer a Deus, isso sim, isso me muda. Estou falando de um Deus teórico, um Deus que eu conheço, um Deus que eu caminho com Ele. Aquele que Enoque andou com Ele. Não ficou preocupado em dar muitas definições. Ele simplesmente andou com Deus. Noé andou com Deus. Abraão andou com Deus. E o que mais me conforta é que esses homens erraram pra caramba, fizeram um monte de coisa errada também. Aí isso me dá um conforto. Falei: meu Deus, tem chance para mim. Então eu posso andar com Deus. Deus anda com gente da minha laia, Deus anda com gente da minha espécie, mas Ele nos transforma, Ele nos ensina. O que eu preciso é andar com Ele, é caminhar em novidade de vida. É falar: Deus, eu preciso te conhecer mais. Me ensina a perdoar, me ensina a amar. O Senhor é a essência do próprio amor, o Senhor é Espírito. Eu quero me relacionar com o Senhor em Espírito. Eu
quero entrar numa outra dimensão, irmãos, porque só e somente só no Espírito a gente consegue discernir algumas coisas. A gente está pensando muito, a gente está racionalizando muitas coisas, mas algumas coisas o Senhor diz: o homem que é espiritual discerne tudo espiritualmente, não da forma carnal. A gente, enquanto estiver, irmãos, levando tudo para o lado do raciocínio, enquanto a gente estiver levando tudo para o lado dos sentimentos, a gente não vai entender muita coisa, vai continuar sempre na vida superficial de sempre. Mas algumas coisas eu preciso, Deus, me leva para uma outra dimensão, me faz enxergar as coisas pelo Espírito, me faz ver as coisas pela óptica do Espírito Santo, me faz ver isso de uma outra maneira, porque eu vou ficar a vida inteira racionalizando, isso não vai me acrescentar nada. Mas quando eu começo, quando a Bíblia diz: o homem espiritual discerne bem tudo. Sabe por quê? Porque ele discerne numa outra óptica. É um andar de cima, irmãos. É um andar a subir um pouco mais. Meu Deus, eu não estou falando de coisas absurdas. Deus quer isso para mim, quer isso para você. Ele deu de graça para a igreja os dons espirituais. Ele disse que, olha, os dons espirituais, eles são da igreja. Os dons espirituais não são nem de ministério, de pastores, de presbíteros, não, são da igreja. Todo crente tem direito aos dons do Espírito Santo, a pedir: Deus, dá-me discernimento de espíritos, Deus, para que eu veja as coisas que estão acontecendo. Estabelecer esse relacionamento com Deus. E só quando eu começar a andar nesse padrão, nesse patamar, eu vou atender aos padrões de Deus. Eu vou atender às exigências de Deus, às demandas de Deus. Volte, por favor, Colossenses, Êxodos. Temos outros Êxodos aqui. Aleluia. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também, diga comigo, andai nele. Esse é o tema da nossa mensagem: andai nele. O que Deus está falando para nós hoje é que Deus é luz. E lá em João capítulo 12, versículo 35, coloca para a gente João capítulo 12, versículo 35, que diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, porque por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A orientação de Jesus: andai na luz. Sabe por quê? Porque Deus é luz e a gente tem que andar nele. Colossenses, Paulo diz: andai nele, andai nele, andai nele. João diz: ele é luz, e depois ele diz: andai na luz. Nós temos que andar na luz, porque aquele que anda na luz, ele não anda em trevas, ele sabe onde está pisando. Colossenses diz: andai nele. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: Deus, ele é Espírito, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você pode ler comigo também? Vamos lá. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Deus é Espírito. E Paulo diz aos Colossenses: andai nele, andai em Espírito. Andar em Espírito é acordar no Espírito, é ir trabalhar no Espírito. Lembra? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, 7, 8, capítulo 7 especificamente: carne e Espírito, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas ele diz: andai em Espírito, e não cumprireis as exigências da carne. As obras da carne são manifestas, depois ele completa: são facções, idolatrias, feitiçarias, bebedices, glutonarias, prostituição, lascívia, toda sorte de porneia, toda sorte de maledicência. Mas depois ele diz que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, benignidade, é sempre ver o bem, sempre ver o lado bom. Andar em Espírito, é isso que Deus quer de nós. E como é que a gente vai fazer isso? Conhecendo a Deus. Veja que ele fala obras da carne no plural e fala fruto do Espírito no singular. As obras da carne são manifestas, Gálatas 5:22. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria e coisas semelhantes a essas. Ou seja, a lista é muito maior, mas ele para ali. Todo mundo tem uma tendência
escritório tem uma tendência a matar, uma maluquice qualquer, que se soltar a correia, vai direto para o lodo, vai direto para a lama, vai para o lixo novamente. Mas andai em espírito e não cumprireis as exigências da carne, é o que o Espírito diz. Andar em espírito é exatamente isso, é conhecer ao Deus que é espírito, cuja essência é espírito. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a consequência de andar com Deus, o fruto no singular, aí diz amor, longanimidade, benignidade. Esses 9 precisam estar necessariamente naqueles que andam com Deus. Se por um lado tem um que é bêbado, mas é responsável em casa, ele é bêbado, ele bebe lá fora, ele é bebediço, o problema dele é bebediço. O outro problema dele é porneia, toda sorte de prostituição, de pornografia, de pedofilia, de essas coisas, né? Esse é o problema dele. Até um bom homem, até uma boa mulher, mas esse é o problema dele, é a pornografia, coitado. Mas aqui não. Se nesse lado de cá, cada um tem uma tendência com uma maluquice qualquer, aqui não. Deus é muito claro, o fruto é um só. Deus implantou em você a divina semente, e essa divina semente cresce a fruto, mas fruto, muito fruto, para a glória de Deus. E esse fruto é amor, longanimidade, benignidade, paz, domínio próprio. Começa a se produzir, e fruto não dá fruto, precisa fazer força para produzir. A gente começa a produzir o fruto do Espírito de uma forma espontânea. É só andar no Deus que é Espírito. Mas como andar com Ele? Sem conhecê-lo. E por fim, Efésios capítulo 5, versículo 2, diz: andai em amor. Andai em amor. Andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, encheu suave. Volte a Colossenses, por favor. Capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, andai nele. Você passou pela cruz, você conheceu Jesus, e eu te dizer que isso não é o suficiente. Eu vi um teólogo uma vez falando e eu concordei com ele. As pessoas vão criando coisas e isso vai virando verdade. A oração de confissão é muito bonita. Você vai fazer uma oração de confissão aqui. Você aceitou Jesus? Aceita. Levanta a mão. Levantou. Então você vai. Deus é que pode julgar isso. Faz uma oração de confissão. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Entrego minha vida a Ele, entrego minha vida a Ele. Amém. Pronto. Dá um abraço, amigão. Deus abençoe. Você está salvo. Com todo respeito, tem mais coisa. Tem muito mais coisa. Não estou subestimando a fé de ninguém, nem subestimando que a oração de confissão, mas a oração de confissão é uma invenção nossa, não está na Bíblia. Mas o que a gente criou, o que está na Bíblia, é a gente entender o real sacrifício de Jesus, é a gente entender que a gente é pecador mesmo, que a gente é ruimzinho mesmo, está caminhando para o inferno. Aliás, a gente já estava no inferno, que o que Jesus fez foi abrir no tempo e no espaço um portal e dizer: entrem por aqui que vocês vão ser salvos. Não tem outro caminho, só tem esse caminho. Vocês não têm opções, vocês só têm esta opção: é entregar a vida a Jesus, largar a vida do pecado, é ter ojeriza do pecado, é ter raiva do pecado, irmãos. Tem um monte de coisa que a gente faz que pensa que a gente está muito preocupado
saber a opinião de Deus. A gente está preocupado em saber a opinião dos outros, dos teólogos, do que os livros dizem. Essa palavra de Deus é muito clara, muito explícita. O meu desejo para esse 2015 é que Porta Formosa, não somente Porta Formosa, todos nós que estamos aqui essa noite, andemos conhecendo ao Deus a quem servimos. E uma vez conhecendo, que nós andemos nele. E andando nele, andaremos em novidade de vida. Quer saber? Quando a gente conhece alguém, começa a andar com esse alguém, a gente começa a aprender com esse alguém. E ele vai dizendo para a gente, ele vai tirar de nós todos os excessos. Ele vai tirar de nós tudo que ele acha que está demais. Mas ele também vai acrescentar a nós coisas que estão faltando. Quando a gente diz, quando Deus fala, qual é o seu nome? E a gente diz, Marcos, Felipe. Não é isso? A gente diz, você diz o teu nome. Deus ele deve rir assim. Sabe de nada. Vou mostrar quem você é. Aí ele começa a dizer para a gente caminhar com a gente. Começa a fazer uma recapitulação da nossa vida. Eu gosto muito dessa figura, ele vem caminhando com a gente. Vamos caminhar um pouquinho, vamos bater o papo. Fica um pouquinho. Eu gosto de qualquer filho do meu tamanho. Se chamasse qualquer, você fica ruim. Ele dá, né? Ele falou que eu sou mais alto, eu fiquei muito feliz. A gente começa a caminhar junto, e Deus ele começa a caminhar e de repente Deus faz alguns capítulos da nossa vida. Alguns capítulos que nos fazem às vezes até sofrer. E Deus fala, mas eu estava pensando. Mas esse capítulo me faz. Eu não quero lembrar desse dia. Esse dia me faz sofrer. Não, mas eu estava pensando. Exatamente. E Deus vai caminhando e vai mostrando para a gente quem a gente é de fato. Até um dia que a gente chegar no final dessa estrada, andando com Ele, caminhando com Ele. Quando a gente chega no final dessa estrada, Deus vem, no final do filme, com uma pedra branca e fala assim, teu nome é esse, na verdade. Tem uma pedra branca, um novo nome. Esse é o teu nome. Esse que é você. É esse aqui que eu estou forjando você para sempre. Esse novo nome que eu estou te dando, vocês deveriam ver com esse nome desde lá de trás. Desde lá de trás. Obrigado, voltei. A caneta dele, obrigado. A Bíblia diz que um dia Deus vai nos chamar, entregar uma pedra branca, um novo nome. Esse é o nosso verdadeiro nome. E esse nome que Ele quer que a gente já viva esse. Mas para isso acontecer, preciso andar nele, andar com Ele, caminhar com Ele. E andar com Ele tem um lado que a gente não gosta muito, que é Ele tirar os excessos que estão em nós e colocar coisas que estão em fora. É Ele botar o dedo na ferida e fazer doer às vezes. O diabo põe a mão na ferida para fazer a gente sofrer. Deus põe a mão na ferida para curar, para pensar, para passar óleo. Está doendo, Senhor? Sim, mas é isso que vai te curar. É isso que vai te curar. Feliz 2015. Ande com Deus. Melhor, andemos com Deus. Conheça mais a Deus. Deus é luz. Deus é Espírito. Deus é amor. Qualquer coisa diferente disso não é Deus. Deus é isso. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.